Ora aí está, o podcast Ninguém e 100 mil. Mais um a juntar à constelação daqueles que eu tenho mantido a custo, com suor, lágrimas e com a boca escancarada a imitar um sorriso. Perguntar-me-ão, num tom incaracterístico para a vossa idade, a que se deve tal podcast. E esse é o modus operandi se querem estabelecer comigo uma relação de empatia. Ninguém e 100 mil é uma homenagem a um livro que me é querido de um senhor chamado Luigi, não o irmão do Super Mario, mas o Prémio Nobel da Literatura Luigi Pirandello, um nome fundamental na história do humor. E este podcast tem, incorrendo bem, duas aplicações, ou pelo menos dois eixos. Um eixo muito prático, que é rasgar papéis que eu tenho pela casa. Uma das intenções do Cancan, só que o Cancan emancipou-se, tornou-se outra coisa e uma coisa cheia de nós, como diz o outro. Tem personalidade e agora é seguir, deixá-lo ir, deixar o filho ser quem é ou acompanhá-lo rumo ao declive, a esse plano inclinado onde nos despedimos do nome. Embora eu possa meter uma bucha aqui e ali, foi fugindo e agora teria de o trazer para outro território se eu quisesse inculcar esta ideia. Por isso mesmo, decidi criar outro podcast que talvez consiga cumprir o propósito de pegar em papéis que são às milhenas, pirâmides e pirâmides de papéis com tópicos, piadas, assuntos vagamente humorísticos, para fazer uma limpeza. Um registro semi-improviso, à semelhança talvez, em parte, de Onde Há Pessoas à Merda, se bem que com as devidas proporções era com outra pessoa e, entretanto, o miolo foi para o outro lado. Eventualmente, não digo que sou melhor nem pior, sou provavelmente uma pessoa com menos cabelo. Isso, seguramente. Esse é um dos eixos. Pôr fim a esses papéis, puxar-lhes fogo metaforicamente ou literalmente, caso o dia esteja frio e se dê outro apagão. É uma forma de fugir à noite como outra qualquer. Aí está o eixo. Dar vazão a esses papéis, trabalhá-los via oral e ver se a piada tem fogo para ser usada noutros moldes. Esse é um eixo. O outro eixo é aquele que, de alguma forma, está ligado com o nome do podcast. Ninguém 100 mil, é aquilo que muitas vezes ocupa a minha cabeça. Eu, às vezes, sou às vezes não sou ninguém, e dá-se o caso de, em certas situações, ser 100 mil. Não é que a quantidade seja qualidade. É a visão de cada um ao olhar para esta triste figura. Este cavaleiro da triste figura transforma-se num exército de tristes consoante o olhar que me alcança. Este episódio, a introdução, vai ser para explorar a obra de Pirandello. Nos seguintes irei fazer aquilo que eventualmente disse. A não ser que o podcast se emancipe e se torne outra coisa e aí pronto, a eterna demanda para tentar cumprir este propósito. Ninguém e 100 mil de Pirandello. À semelhança de outros podcasts que eu tenho, há uma homenagem mais escancarada ou mais cifrada, o Tertúlia de Mentirosos, uma homenagem a um livro, o Aristófanes um comediante, e há vários projetos na calha que seguem esse universo. Uns que estão quase a brotar, outros que eventualmente hão de demorar mais algum tempo. Esse universo, este bairro estrambilhado de figuras, parangonas e de mitos. Regressemos àquilo que interessa. E a dizer o segundo ponto e esqueci-me. A razão pela qual eu me liguei a este nome. Todo debaixo das saias desta grande obra literária. A relação com a identidade. Parece-me que durante algum tempo, e posso sacar de citações caso vocês apareçam aí com o arsenal de ignorância e tenho de disparar citações. Houve durante algum tempo uma regra que era: a arte está interdita ao eu. Muitos artistas regiam a sua vida segundo esta tradição, a interdição do eu. Há várias escolas de pensamento, escolas budistas e outras, que praticam rituais de esmagamento do ego. Tudo isto daria horas de conversa, não me cabe a mim esmiuçar, e eu encaro o humor, às vezes com essa vontade, esmagamento do ego. Daí, às vezes poder ser outras vezes ninguém, faço aqui uma homenagem a Ulisses, e outras vezes, eventualmente, posso ser 100 mil.
no decorrer do processo, se fizermos o somatório, 100 mil cacos de nada. É esta relação com a identidade que me parece um ponto tenso e que merece ser debatida. É o segundo ponto que eventualmente aparecerá aqui e ali, nem que seja no interlúdio, nem que seja numa introdução ou no epílogo, mas o ponto central é rasgar papéis que eu tenho por aí para dar lugar a outra coisa. É sempre isto. Esvaziar para dar lugar a outra coisa. Só que nunca consigo ver o fundo para perceber o que é que se acoita nesse fundo. Ninguém e 100 mil. Como perder a identidade e ganhar o riso, eventualmente. Como disse Pirandello, a cadeira que vem não é a que eu sinto. E a que sentem não é a que eu penso. Estamos aqui no regime das traduções, é impossível chegar às coisas mesmo com o rabo. Estamos hoje reunidos para falar de um livro onde o protagonista descobre, com o entusiasmo de um auditor fiscal, haver um erro no recibo, aquele conhecido humor de contabilista dos meus preferidos, que o seu nariz é torto. Este é o ponto inicial do romance Ninguém em 100 mil. Sim, é um nariz. Não é a metamorfose de Kafka, quando o protagonista é transformado num inseto, nem Camus, onde o protagonista, o Meursault, alegadamente leva com o sol nas trombas e decide matar alguém. É Pirandello, com o septo desviado. E aqui começa a desgraça, ou, alegadamente, a comédia. Aproveitemos esta pausa para nos debruçarmos sobre a realidade. Há, convenhamos, uma relação muito tensa entre o homem do século XXI e o seu nariz. Mesmo o comediante que era bailarino do ridículo e às vezes era favorecido por ter uma penca grande, e isso até já foi satirizado mesmo na comédia dell'arte. Há personagens com o nariz bem avantajado e essas personagens, à luz dos nossos tempos, seriam alvo de rinoplastias. O nariz da personagem que se chama Vitangelo Moscarda. Doravante, hei de chamá-lo ou Vitangelo ou Moscarda. Moscarda faz-me logo lembrar Moscardo, isso é engraçado. Esse amador da neurose moderna é uma espécie de Woody Allen. É um banqueiro, um homem de posses e um marido. Mas isso tudo vai ao ar quando a sua mulher, Dida, se a memória não me falha, lhe diz com a displicência de quem comenta ao tempo: Moscarda, sabias que o teu nariz é torto? O que ela foi dizer? O que segue é uma espiral de autodescoberta. Aquilo que os empresários alegam que fazem quando vão para sítios esconsos, quando na verdade é apenas turismo sexual, perdoe-me a redundância. Inicia-se um open mic existencial, como se estivesse a experimentar perfis no Tinder. Sou este? Sou aquele? Sou o que os outros pensam que sou? Sou o que penso que os outros pensam que eu sou? Ou seja, ele desdobra-se e faz uma espécie de crowdwork no vácuo. Só sabe quem é quando olha para a cara do público. Isto recorda-nos do comediante atual. E o público raramente ri. E quando ri, não lhe dá respostas. Moscarda vai percebendo que existem tantos eus quantas pessoas o conhecem. Portanto, se 10 pessoas o conhecem, existem 100 Moscardas. E nenhum, ao que parece, é realmente ele. Tentaste ser tu mesmo, conversaste com essas pessoas e cada pessoa devolve-te uma incerteza. Ao que parece, já tinham reservado o teu username. De seguida, a personagem desmonta-se para existir. É a tentativa de ser ninguém. Isto é mais ou menos na segunda metade do livro. Moscarda decide encenar a sua própria purificação. Ao que parece, não há nenhum polifemo nas redondezas. Nem ele tem Ulisses no nome. Cada um oscila entre uma Índia e uma Ítaca. A terra prometida e o passado purificado pela memória, ao qual regressamos e damos conta, isto é outra coisa. É preciso não esquecer que é um homem com posses. Vende tudo, deixa o banco e vagueia como uma espécie de hipster com crise de fé no capitalismo. Resumidamente, mandou o sistema às ortigas. Isto era na altura dele. Atualmente, sistema e ortigas fazem parte do mesmo aparelho. O objetivo de Moscarda é simples, quase budista. Deixar de ser alguém. Fundir-se no nada. Ser um ninguém. Mas nem isso lhe corre bem. Ser ninguém é ainda ser alguém para os outros. As pessoas exclamam: é o tipo que quis ser ninguém. E lá volta ao espelho distorcido da percepção alheia. Como diz Nietzsche, não há factos, apenas interpretações, e Moscarda torna-se uma espécie de influencer ao contrário. Quanto mais tenta desaparecer, mais notado é. Vou aplicar esta estratégia de marketing na minha vida.
E eis que chegamos às 100 mil personas. O título do livro é já um spoiler. Ninguém e 100 mil. É o eu que acreditamos ser. Ninguém é o que resta quando descobrimos que o eu é uma ilusão. E os 100 mil são as identidades que os outros projetam sobre nós. Pois, não é fácil. Uma pessoa desdobrada, graças ao olhar dos outros, transforma-se numa legião. Pirandello antecipa as redes sociais com a acuidade de um profeta entediado. Hoje somos memes ambulantes, personalidades líquidas, num mar de likes e bots, seres fragmentados entre a bio do Instagram e os traumas da infância. Moscarda seríamos todos nós, se tivéssemos coragem e tempo livre e posses, claro, e posses. Moscarda termina o romance. Spoiler, não termina, evapora-se. Entidade sem nome, sem rosto, talvez feliz, talvez em paz, talvez. É uma espécie de ghosting a ele próprio. Saiu da realidade sem deixar bilhete. Ao tentar encontrar-se, o homem descobriu que era apenas um cadáver esquisito, uma colagem de olhares. E assim termina esta comédia, tragédia, tragicomédia da existência. O riso nasce do desespero e o desespero nasce de um nariz torto. O livro é uma piada longa, sem punchline. Como dizia Lenny Bruce, a verdade é aquilo que te faz rir, até descobrires que te dói. E tudo começou com o nariz. Pois, mas isso era antes da rinoplastia. Bem-vindos ao Ninguém e 100 mil. Sigam-me nas redes, façam estrelinhas e vemo-nos por aí a rasgar papéis.